Bom dia. Este é o seminário Fernando Pessoa, da Diplomatura em Literatura Lusófona. Vamos falar a mensagem, da obra Mensagem, de Fernando Pessoa, e também vamos fazer uma pequena cita de Pau Brasil de Oswald de Andrade. Tá? Vamos começar pela obra Mensagem, que é uma coletânea de poemas, uma espécie de epopeia inspirada nos clássicos das epopeias, a Odisseia de Homero e os Lusíadas de Camões. A obra trata da glória de Portugal, para enfatizar o país de forma apológica. Tenta encontrar um sentido para a antiga grandeza e a decadência existente na época em que o livro foi escrito. Glorifica, acima de tudo, o estilo camoniano, o valor simbólico dos heróis do passado, como com os descobrimentos portugueses, é apontado as virtudes portuguesas, que Fernando Pessoa tem um forte caráter nacionalista, acredita em que o país deva se regenerar, ou seja, tornar-se grande como foi no passado, através da valorização cultural da nação. Trata-se de um livro que cria uma mitologia do passado heróico de Portugal e repleta de símbolos, sobretudo sebastianista. Está dividido em 3 partes. A primeira é Bração, traz alguns personagens que foram responsáveis pela construção daquela Bração portuguesa. Está focado no passado grandioso, como eu já disse, passado grandioso de Portugal, e aqueles que ajudaram a construir a nação heroicamente. Utiliza diversos componentes das armas de Portugal para evocar algumas personagens da história do país. Dessa primeira parte, eu escolhi um trecho. O quinto Dom Afonso Henriques. Pai, foste cavaleiro, hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. Dá contra a hora em que errada novos infiéis vençam. A benção como espada, a espada como benção. Ali, por exemplo, podemos enxergar a concepção poética e heroica exaltada, neste caso, a questão do heroico político, falando do rei de Portugal. Esta designação e esse homem valente, corajoso, que vai na frente, disposto para a luta, tá? Esse trecho diz a benção como espada, a espada como benção. Está colocando a espada, uma arma de luta, espada de poder, de soberania, de lutar para o país, tá? Na segunda parte do livro, temos o mar português, que ressignifica a época das grandes navegações, trazendo à tona figuras como o infante Dom Henrique, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães, mas não se limitando a elas. E a terceira parte, o encoberto, que é a parte mais marcadamente simbólica e sebastianista, voltando ainda a falar de outras figuras da história de Portugal. O termo o encoberto é uma designação ao antigo rei de Portugal, Dom Sebastião, ou sebastianismo,
sendo também uma designação, mas também toda ela cheia de avisos, fortes pressentimentos, de forças latentes, prestes a virem à luz. Depois da noite, a tormenta, vem a calma, e até amanhã, e assim por diante. Eu vou ler um trechinho da terceira parte do livro, Dom Sebastião, rei de Portugal. Louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou meu ser que houve no que há. Minha loucura, outros que me tornem como que nela ia, sem a loucura que é o homem, mas que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Bem, como todos sabemos, o sebastianismo era um rei que desapareceu na África durante a Batalha de Alcácer Quibir, no qual o povo achava que ele retornaria triunfante para levar Portugal novamente à glória, à vitória, à grandeza. Aqui o autor resgata essa questão do sebastianismo para falar do mito do Quinto Império, a partir de Portugal, a fé cristã levaria a paz e harmonia pelo mundo inteiro ao longo de 1000 anos, tá? Também temos ali o mito do espírito aventureiro português. Sim, os portugueses haviam conquistado os mares e ampliando seus territórios por conta de um talento inato e uma predestinação divina, elementos responsáveis pelo êxito das grandes navegações portuguesas no século XV e XVI. Também se considera o sebastianismo era uma espécie de um novo Messias. Sim, podemos dizer que são mitos responsáveis pela história portuguesa, pela fundação, pelo crescimento, pela grandeza e tudo mais, tá? Todos esses mitos dialogam mais com a visão de Fernando Pessoa. Também devemos dizer que o Fernando Pessoa passa por 3 fases. Primeiro, uma fase decadentista, no século XIX, perdão. Segunda fase, futurista, sensacionista, e uma terceira fase pessoal, que aí entra mais a angústia, o descontentamento pessoal, o pessimismo, tá? Ele é um autor sumamente modernista. Até podemos dizer que a modernidade corre pelas suas veias e transfere tudo ao papel. Ele é de temperamento rebelde, inconformado com o tempo. Seus poemas reproduzem esse sentimento e sensações de uma verdadeira revolução poética, percorrendo as 3 fases recém-colocadas: decadentista, futurista, fase pessoal. Tá? Alguns poemas ele mostra a solidão interior, outras a nostalgia da infância, às vezes a frustração, e nos trechos dos poemas que eu escolhi inspira-se na questão meramente nacionalista, exaltando e enaltecendo as figuras responsáveis pela história política, econômica e social de Portugal. Tá? Disso se trata. E para fechar este papo, eu vou citar e vincular um trecho da obra de Pau-Brasil de Andrade, que nem só podemos vinculá-lo com a história, mas também podemos refletir essa crítica pela sociedade, pela escravidão, pelo trabalho forçoso,
a terra, a colônia e tudo mais, sobretudo porque estavam meramente estavam em apogeu à modernidade. Tá? Bem, prosperidade. O café é o ouro silencioso, de que a geada orvalhada arma torrefações ao sol. Passarinhos assoviam de calor. Eis, nos chegados à grande terra dos cruzados agrícolas, que no tempo de Fernão Dias e da escravidão plantaram fazendas como sementes e fizeram filhos nas senhoras e nas escravas. Eis-nos diante dos campos atávicos, cheios de galos e de reses, com porteiras e trilhos, usinas e igrejas, caçadas e frigoríficos, eleições, tribunais e colônias. Bem, espero que hajam gostado, que esteja dentro das atividades que a diplomatura solicitou e nos vemos no próximo, na próxima atividade. Um beijão, tchau, tchau!